Abra sua Bíblia no livro de Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos de 19 a 21. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, porque que tenho eu feito? Versículo 21. Voltou, pois, de trás dele e tomou uma junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Curve sua cabeça para mais uma palavra de oração. Pai, fala-nos pela disposição da Tua palavra, glorifica o Teu nome nas nossas vidas e através de nós nesta noite, em nome de Jesus, amém. Elias foi um profeta de Deus levantado no século 9 antes de Cristo, entre os reinados de Acabe e Acasias, ambos reis do reino do norte. Para vocês entenderem melhor a situação em que a nação de Israel vivia, Acabe casou-se com Jezabel e estabeleceram um tempo de cultos idólatras e pagãos a Baal. E a nação, que era o povo de Deus, passou a tornar-se um povo idólatra, um povo que em grande parte prestava cultos ao Deus Baal. Neste contexto turbulento, Deus levanta um homem estranho, um homem que surge na história, chamado Elias, para profetizar, sendo ele boca de Deus em tempo de idolatria e paganismo. Elias usava uma capa, e a capa de Elias era uma capa muito característica dos profetas. Era comum patriarcas, pais de família, chefes de clãs, chefes de grandes famílias usarem uma capa, e essa capa demonstrava a autoridade. Mas a capa de profeta, ela era uma capa especial. Ela era uma capa quase que mágica. Assim é como entendia, era como entendia o povo da época.
Entendia-se que na capa do profeta estava colocada toda a sua unção, toda a sua autoridade, todo o seu poder dado por Deus. Então a capa, ela tinha um significado importante. Ela era uma capa feita de pele de animal e com pelos na parte de cima. E qualquer que olhasse para o homem usando uma capa como aquela, sabia que aquele era profeta. Mas a capa também era um símbolo de adoção. Quando alguém era adotado por uma família, um filho órfão, uma pessoa deixada para trás, ou alguma parte de alguém, de uma família que sobrou após uma destruição de guerra, e essa pessoa entrava para uma nova família, em especial essa criança entrava para uma nova família, era adotada, então era colocado sobre ela por parte do patriarca da família, como prova de que havia sido dada em adoção, havia sido recebida em adoção, era colocado sobre ela uma capa. Situações simbólicas do tempo da lei. E eu quero falar hoje com os irmãos, já que lemos o texto do chamado de Eliseu, sobre o que há de sobrenatural no chamado. Eu não creio que um chamado para servir ao Senhor, seja um privilégio de alguns, ou mesmo de poucos, mas eu creio que toda pessoa que levanta a sua mão e confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, recebe naquele mesmo instante um chamado. Eu não creio que haja um crente sequer sobre a terra que não tenha um chamado da parte de Deus. Eu entendo que a complexidade do chamado no que diz respeito a serviços é diferente. Deus chama uns para uma coisa, chama outros para outra, chama outros para outra coisa, e capacita cada um na medida que Ele decide, através de dons, através de talentos. Mas todo ser humano crente tem um chamado. E você deve estar se perguntando agora, então qual é o meu, que eu ainda não descobri? Isso você ainda não descobriu, mas ele está aí. Deus já te deu. Talvez você já até saiba, mas ainda há que se desenvolver o chamado que Deus colocou no teu coração. E quanto mais você mexer nesse assunto, mais esse assunto vai ferver no teu interior. Então, o que há de sobrenatural no chamado? O que esse texto nos mostra a respeito do chamado de Eliseu? Eu quero destacar com vocês aqui, e se vocês tiverem a possibilidade de, nos próximos minutos, entrarem comigo neste texto, nós vamos entender o que ele quer dizer de uma maneira especial. Eu quero destacar quatro situações que o texto nos mostra a respeito do chamado. 4 itens que eu quero destacar que são fundamentais para nós enxergarmos e compreendermos o chamado de Elias. O primeiro deles é que para ser chamado é preciso estar ocupado.
E você devia estar pensando, mas o certo não seria eu estar disponível? Não necessariamente quem está disponível está parado. Mas ao contrário do que se pensa, Deus prefere pessoas ocupadas. Deus tem como critério para chamar alguém a sua ocupação. Você, quando se converte, está se ocupando de mudar a sua vida de forma completa. Tanto que a conversão é chamada exatamente de conversão, que quer dizer mudar a rota, mudar o destino, mudar a direção. Portanto, para ser chamado é preciso estar ocupado. Gideão estava fazendo o que quando foi chamado? Estava malhando trigo. E Davi? Davi estava apacentando as ovelhas no momento em que foi chamado. Pedro estava pescando. Jamais diga: agora eu não tenho tempo, porque quando cuidamos dos interesses de Deus, Deus espera a excelência da nossa parte. Por isso Ele busca pessoas ocupadas, exatamente para que elas consigam tempo para servir ao Senhor, assim como elas conseguiram tempo para outras coisas. Deus vai buscar você, se você estiver trabalhando, se estiver servindo. O seu chamado vai ser melhor compreendido exatamente no momento em que você estiver ocupado. Eu me lembro que no momento em que eu passei a exercer o meu chamado, e não se preocupe com a luz, porque se ela cair a gente vai continuar. Até porque eu fui chamado para pregar, não fui chamado para ficar debaixo de luz acesa. Quando eu fui chamado, eu estava muito ocupado. Na época eu tinha 19 anos, quando eu assumi efetivamente meu chamado. Desculpa, eu tinha 21 anos e tinha 19 funcionários. E eu fiz questão de conseguir tarefas e novos empregos para aqueles que trabalhavam somente comigo, e aqueles que eram terceiros, eu fiz questão de arrumar serviço para eles, até que tudo parasse na minha empresa. Eu fiz questão de distribuir todos os meus contratos para concorrentes que não entendem até hoje o que eu fiz. Inclusive tem concorrente meu que come daqueles contratos até hoje, só para atender o meu chamado, porque eu estava ocupado e entendi que era hora de me ocupar das coisas. Em segundo lugar, quando Deus te chama, as prioridades mudam. Os bois, leia comigo o versículo 20, vamos ler desde o 19. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava fazendo o quê? Andava fazendo o quê? Descansando, andava dormindo, andava lavrando. Ele estava ocupado trabalhando, com 12 juntas de bois diante dele, e ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Agora note: então deixou ele os bois e correu após Elias. O que ele fez? Ele lançou mão do seu trabalho, porque
as suas prioridades mudaram. Naquele momento, ele entendeu que atender Elias era mais importante do que a agricultura que ele exercia. Então, os bois ficaram para trás, a agricultura foi deixada de lado. Isso não foi, em hipótese alguma, uma imposição de Elias, e muito menos uma imposição de Deus. Foi uma decisão de Eliseu. Então note, se você está pensando que você vai ter que deixar o seu emprego para servir a Deus, talvez isso possa ser verdade, mas é uma decisão sua. Mas Deus não vai impor isso sobre você. Você pode dizer: eu quero servir a Deus em tempo parcial, eu quero servir a Deus com 20% do meu tempo, eu quero servir a Deus com 2 dias da minha semana. Não, eu quero servir a Deus integralmente. Deus jamais irá cobrar de você a forma com que você o deve servir, mas essa decisão será exclusivamente sua, baseada na fé que você tem nele. Portanto, Elias não cobra de Eliseu que deixe a agricultura para trás, mas o convida. Não há como exercer um trabalho com excelência sem dedicação ou sem paixão. Então, nós vemos que há todo um trabalho de Deus de uma forma tão rápida na vida de Eliseu. Porque quem eram os profetas daquela época? Como era a história dos profetas? Eram aqueles homens que perambulavam pela cidade, aqueles homens que não tinham onde morar, que não tinham condições, que não tinham posses. Mas quando Elias lança a capa sobre Eliseu, ele está falando com um homem, ele está convidando um homem, ele está chamando um homem que tinha uma família, que tinha uma história, que tinha bens, em outras palavras, que tinha onde cair morto. Então as coisas não eram tão simples, ele tinha o que perder. Mas a terceira coisa que eu quero destacar, que o texto nos mostra a respeito do chamado de Eliseu, é que é preciso determinação para não perder o foco do seu chamado. Se Deus colocar algo no teu coração, meu irmão, você precisa planejar, e você precisa estar determinado para tomar cada uma das decisões que virão pela frente, porque seja parcial ou seja integral o tempo seu de trabalho, do seu chamado para Deus, seja uma tarefa que exija muito do seu tempo, ou uma tarefa que exija menos tempo e você consiga se organizar, você precisa estar determinado a cumpri-la. Ele iria se despedir da sua família para seguir o profeta. Vá comigo para o texto que nós lemos e veja o que disse o profeta Elias a ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E Elias disse: vai e volta, pois que te fiz eu? Eu fui procurar o entendimento no hebraico desse o que eu te fiz, e essa expressão na verdade quer dizer: eu não estou te segurando, eu não estou te impedindo. Você quer ir lá ver seus pais? Vai. Mas por que antes ele disse vai e volta? Porque havia
aqueles que não voltavam. Querem ver? Vá comigo para Lucas, no capítulo de número 9, versículos 61 e 62. Lucas 9, 61 e 62. Aqui quem faz o convite é Jesus. E ele diz assim: disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e volta para trás é apto para o reino de Deus. O que acontece? Jesus está dizendo aqui: se você for e abandonar o trabalho que você está assumindo, significa que você não serve para o reino, significa que você não está pronto, porque há pessoas que não estão prontas, e que quando são chamadas, fogem. Havia essa possibilidade entre Elias e Eliseu, e nós vemos isso muito nas tarefas do dia a dia da igreja, de pessoas que chegam muitas vezes cheias de gás, cheias de entusiasmo, cheias de vontade. Não é assim que funciona? E vão lá e falam: não, pastor, conta comigo. Olha, pastor, eu posso estar no culto da terça, eu posso estar no culto da quinta, mas eu também vou fazer o ID na segunda, vou fazer na quarta, na sexta eu vou estar no encontro de casais, sábado, olha, arruma alguma coisa aí na igreja, porque eu vou estar no evento dos jovens, dos adolescentes, eu quero participar também no dia da Santa Ceia, eu queria ser logo diácono para poder servir a ceia, se precisar de mim para pregar, conta comigo. Tem uns 3 ou 4 berenas no lar para eu dirigir também. E assim a pessoa vai se acumulando de coisa, acumulando de coisa, acumulando de coisa, e de repente ela some. Por quê? Ativismo. Olha para trás, não está apta para o reino. Por isso muitas vezes nós falamos para aquela pessoa que quer fazer um monte de coisa: não, meu irmão, peraí, faz essa aqui, ó, mas faz direitinho, faz só essa. Não, pastor, mas eu quero fazer mais coisas. Faz muito bem essa, execute muito bem essa função. Não, mas é muito pouco, mas faz essa, sirva a Deus com ela, vai fazendo bem essa tarefa, até que outra tarefa virá sobre você, e aí você vai dar mais um passo no arado. Então Elias diz para Eliseu: vai e volta. E acontece exatamente isso. Ele vai, mas lá ele encontraria uma despedida da sua família. Não seria simples dizer: olha, eu estive com vocês até hoje, eu trabalhei por aqui, eu estive aqui em casa, eu amo todos vocês, mas eu estou indo embora. Mas para onde você vai, meu filho? Não, eu vou atrás de um doido que apareceu aí, um profeta maluco, com uma capa cheia de pelo, que está profetizando por aí em nome de Deus, e ele lançou a capa dele sobre mim, e me fez um filho dele agora, ele me adotou, e eu preciso ir com ele, eu preciso falar do amor de Deus, eu preciso profetizar para essa nação pagã. Imagine a situação do jovem Eliseu em se despedir da sua família. Ele teve determinação e teve convicção do seu chamado. Sabe o que é mais importante para pessoas como nós, nos dias que nós vivemos, com a banalização da fé, com a perda dos valores morais? É que nós consigamos manter a nossa determinação em servir ao Senhor. Ser evangélico está se tornando cada vez mais retrógrado, cada vez mais nós estamos desconectados com o mundo, cada vez mais as coisas nos parecem absurdas, e a certas horas nós estamos olhando
algumas coisas que nos são absurdas e já estamos nos acostumando com elas, porque estamos tão cercados pelo pecado, que por vezes temos que parar e falar: não, pelo amor de Deus, isso é absurdo, volta para a Bíblia, volta lá para trás. Não, eu não posso concordar com isso. Mas Eliseu não fica pelo caminho, ele não desiste do chamado. E aí nós notamos um quarto aspecto. Vá comigo para o versículo 21 do texto do capítulo 19 que lemos. Voltou, pois, de trás dele e tomou uma junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Sabe o que Eliseu fez? Foi para casa, explicou, se despediu e fez um churrasco para a família e para os empregados. Matou os bois que estavam com ele, a 10ª junta de bois, pegou as peças do arado, fez uma fogueira, montou uma churrasqueira, fez um boi a lenha e deu de comer para todos os que ali estavam, porque ele celebrou o seu chamado. Não era motivo de lágrimas, não era motivo de perda. Ele não estava dando um passo para trás na sua carreira, ele estava dando um passo para algo que ele passou a crer. O chamado foi celebrado por ele, ele fez questão de fazer uma festa com aquilo, celebrar com a sua família e mostrar que ele estava convicto. Meu irmão, sabe por que muitas vezes o seu chamado não sai da sua cabeça, não sai do papel, as coisas não acontecem para você? Porque se nem você crê direito naquilo que Deus colocou no teu coração, como é que outras pessoas vão crer em você? Se nem você tem convicção daquilo que Deus colocou como chamado na tua vida, como é que esse chamado vai para frente? Ei, preste atenção, se Deus te deu um chamado para servir a Ele, planeje-se, mas dê um passo quanto antes em direção ao seu chamado, porque o tempo se abrevia e Deus espera pessoas dispostas a servi-lo de maneira especial, de maneira constante, de maneira abundante. Creia no seu chamado e dê um passo em direção a Ele. Atender a um chamado é um motivo de celebração, e você sabe por quê? Porque a maioria das pessoas não atende. Tem que festejar quando alguém entende e atende o chamado. E por que não atendem? Em primeiro lugar, porque não o compreendem. Em segundo, porque não querem pagar o preço do seu chamado. E em terceiro e último lugar, porque não tem fé no cuidado completo de Deus. Quando Deus decide te usar, Ele precisa encontrar guarida no teu coração, porque você não é um boneco. Por isso que a expressão Ele vai te chamar, Ele não vai te obrigar. Não pense que de repente Deus vai te tomar como num rodamuinho e você vai sair profetizando por aí, vai sair pregando por aí, vai sair cantando por aí, vai sair fazendo um monte de outras coisas. Não. Se Deus te chamar para pregar, meu irmão, você vai atrás de livros, vai para um banco de seminário, vai se preparar. Quanto mais você mergulhar no seu preparo, mais a chama da palavra vai queimar no teu coração, e mais convicção do seu chamado você vai ter. Mas afinal, o que há de sobrenatural no chamado? Um jovem presbítero aqui da nossa igreja essa semana postou um texto.
Ele disse assim: eu nunca recebi uma palavra profética de ninguém dizendo: eis que eu te digo, você fará, você irá, você voltará. Ninguém nunca chegou para mim e falou nada da parte de Deus, nada tão sobrenatural aconteceu referente ao meu chamado, a não ser o fogo que sempre consumiu o meu coração em servir a Deus e atender pessoas em nome do Senhor. E aí eu disse para ele assim, que o que há de sobrenatural no chamado não está na necessidade ou necessariamente ligado à forma com que os chamados se dá, mas à maneira com que nós o exercemos, o passo que se dá em direção a atendê-lo. Chamados, todos somos. Se entendemos ou não, aí vai de cada um. Obrigado. Mas se nós atendemos a esse chamado e mergulhamos nele, aí está a diferença. Atendê-lo consiste em caminhar todos os dias pela fé, vivendo o chamado de forma abundante e crendo que o ministério tem que ser vivido de maneira a crer nas promessas. Conviver com momentos, por exemplo, de luto. Esta semana nós sepultamos um pastor, pai de um amigo, pastor de 56 anos, que há 10 anos sofreu um AVC por causa do chamado. Esse papo de divisão de igreja, aquela coisa toda, e o homem não suportou e teve um AVC e ficou 10 anos em cima de uma cadeira de rodas, completamente dependente da família. Mas essa semana aprove a Deus chamá-lo. Mas muitas pessoas perguntam assim: mas ele morreu tão jovem, como é que fica a promessa que ele tinha? Como é que fica a promessa de Deus na vida dele? O chamado dele foi interrompido. Eu te digo que quando ele teve o AVC, a família se juntou e cada um da família assumiu um posto para cobrir a ausência do pai junto à igreja. E a igreja, que tinha um tamanho, hoje tem 10 vezes mais pessoas. Um dos filhos assumiu, esse meu amigo assumiu a presidência da igreja, sempre honrando o pai. Mas a promessa que estava sobre o pai continuou sobre os filhos. Agora eu quero que você entenda isso. Se é assim, então, o que há de sobrenatural no chamado, senão a promessa? A promessa é sobrenatural. Vá comigo no mesmo capítulo que nós estamos. Volte alguns versículos, vamos ler o versículo 15 e o versículo 16. Elias, imbuído de uma palavra dada por Deus, tem uma responsabilidade. Diz assim o versículo: e o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael,
rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Elias, você vai passar o seu legado para outro. Então Elias, quando vai em direção a Eliseu, joga sobre ele a capa da adoção. Agora vá comigo para Atos, capítulo de número 2, versículo 39. Diz assim: porque a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e aos que estão longe, e a tantos quantos Deus o Senhor chamar. O que há de mais sobrenatural no chamado de Eliseu é que a promessa era de Elias, mas a promessa não morre, os planos de Deus não mudam. O que estava sobre a vida de Eliseu continuou através da vida de Elias. O que está sobre a sua vida, meu irmão, está sendo cumprido há milhares de anos através de pessoas que têm caminhado, servido a Deus, e agora chegou a sua vez. Se você não atender o seu chamado, a promessa não vai parar. Deus vai usar outras pessoas para continuar servindo a Ele, mandando, levando, caminhando e carregando esta promessa até que Ele volte. Se você atender o seu chamado, Deus não vai ser abençoado por você, Deus não vai ser maior se você atender ao seu chamado, porque outro atenderá. Mas se você atender o seu chamado, a promessa continuará e passará pela tua vida. O privilégio de quem é chamado e atende o chamado de Deus é daquele que recebe, é daquele que atende, é daquele que aceita, é daquele que vai em direção à promessa e cumpre o que Deus tem para a sua vida. A promessa que Deus tinha sobre Eliseu se estendeu a Elias. O legado continuou. A promessa nunca vai parar. A promessa nunca vai parar. E se você estiver debaixo da promessa do Senhor, se agarre a ela e atenda o seu chamado, porque senão a promessa vai passar, a sua vida vai passar, porque a vida é finita, mas a promessa é eterna. Aí está o que pode haver de mais sobrenatural no chamado. Não escolha a posição em que você vai se agarrar na promessa. Se para se agarrar na promessa você precisar varrer, então não perca a promessa de vista. Se você precisar sair à rua para falar do amor de Deus, então não perca a promessa. A promessa está passando por você, está na sua geração. É o teu momento de se agarrar na promessa, mas ela pode passar e você pode não ver. E a promessa se estenderá sobre a sua casa, sobre a sua geração, sobre os seus filhos, sobre os filhos dos seus filhos. Basta você se agarrar à promessa, e o passaporte para ela é você atender ao seu chamado. Feche seus olhos por um instante. O que há de sobrenatural no chamado de Deus? Está
diretamente ligado à sua promessa, que diz: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus te escolheu para que você vá e dê fruto, e para que o vosso fruto permaneça. Eu não sei o quanto o teu chamado tem pulsado no teu coração, mas exerça-o. Eu não quero aqui fazer um apelo de quantos nessa noite querem revigorar o seu chamado, querem dar um refresh no seu chamado com Deus. Nada disso. Seu chamado está aí, e eu ficaria realmente preocupado se você não se levantasse. Eu prefiro que a sua oração a Deus seja individual. Portanto, curve a sua cabeça, fale com Deus, veja quantas anda a sua relação, o seu chamado, como é que você tem exercido o seu ministério, o que você tem feito para Deus. Deus, eu tenho ido na igreja, chegado atrasado no culto, quando acaba o culto eu saio rápido, e depois durante a semana eu não lembro de ler nenhum versículo da Bíblia. Às vezes eu ouço um CD quando está no carro, porque minha mulher deixou lá. Em meio a tantas coisas, eu ouço tantas bobagens a semana inteira, mas de vez em quando eu peço um perdão ali, só para dar uma limpada no meu coração. Evangelho não é lavanderia de pecado não, irmão. Evangelho não é roupa nova para você tirar a roupa velha, colocar ela só para ficar cheiroso. Chamado é para ser cumprido, é para ser atendido, é para ser amado, é para ser cuidado. Chamado não é cargo que você prega na parede e deixa embolorar que nem diploma. Chamado é privilégio. Deus te deu tanto, te deu a oportunidade de viver num país que não tem catástrofes naturais. Você vive em meio a uma classe social que te dá o privilégio de ter o que comer, de te dar o privilégio de ter como viajar, de ter como passear, de ter tranquilidade. A gente não vive numa Venezuela cheia de guerra, cheia de problema. A gente sai na rua e por mais que se tenha insegurança nessa cidade, não é nenhum absurdo, a gente não está em nenhuma guerra. Você tem possibilidade de conviver com pessoas educadas, com pessoas agradáveis. Você tem possibilidade de fazer escolhas. Nós somos privilegiados. Privilegiados, moramos em uma das maiores cidades do mundo. Somos privilegiados. Mas o que nós estamos fazendo com esse privilégio todo que Deus nos deu? Se para cada 5 pessoas que moram nessa cidade gigantesca de São Paulo, 4 estão indo para o inferno e uma está indo para o céu. E você está sentado no banco da igreja e está confortável aí, enquanto 4 vezes mais pessoas do que nós temos aqui estão indo para o inferno direto, sem chance de arrependimento, porque nós não estamos dando conta de arrancarmos pelo menos 4 pessoas das mãos do diabo. E é assim que vai ser? Porque eu posso acreditar que o seu chamado ele pode ter qualquer natureza, pode ser o chamado para fazer tanta coisa. Tem gente que tem chamado para cozinhar, tem gente que tem chamado para limpar, tem gente que tem chamado para parafusar, tem gente que tem chamado para edificar, tem gente que tem chamado para tanta coisa.
mas todos têm chamado para salvar, todos têm chamado para tirar pessoas do inferno. Esse chamado é de todos, é o ID de Jesus. Todos têm chamado para anunciar. E eu te pergunto, quantas almas você ganhou no ano de 2018 que está acabando? Você ainda tem pouco mais de um mês para mudar a sua história desse ano. Você tem pelo menos o entendimento disso, o tamanho da responsabilidade que Deus depositou na vida da sua igreja, e simplesmente nós podemos negligenciar esse nosso chamado. Será que você que tem uma empresa, que tem pessoas que te atendem ali, não pode chegar um pouquinho mais cedo na segunda-feira e colocar um folheto na mesa de cada um dos seus funcionários? Será que você que vai trabalhar de metrô todos os dias e vê milhares e milhares de pessoas a metros de você, não pode falar que Jesus ama pelo menos umas 3 na ida e mais umas 3 na volta? Será que você que anda de carro todo dia, que é motorista por aplicativo, ou que trabalha longe de casa, não pode colocar um adesivo, como que eu vi vindo para a igreja hoje, bem grande, no vídeo, escrito converta-se? Será que está bom do jeito que está? Será que é isso? E nós vamos passar mais uma Santa Ceia, e vamos chegar na próxima e nada vai ter mudado. O nome disso é não aceitar o chamado, é não atender o chamado. A Bíblia diz: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. E essa palavra não é exclusiva para pessoas que precisam se converter, mas essa palavra serve para mim e para você. Se hoje o Senhor estiver batendo aí no teu coração e dizendo: vamos voltar naquele assunto, vamos falar de novo sobre o seu chamado, atenda-o, fale com Ele, planeje-se, crie formas de atender ao seu chamado. Você não precisa ser consagrado a nada para servir a Deus, apenas sirva-o, faça a diferença. Amanhã eu vou pregar nesse mesmo lugar, deste mesmo púlpito. Eu espero que você esteja aqui, apesar do culto de hoje, mas diferente de hoje, eu espero que você esteja aqui trazendo uma pessoa não crente, porque amanhã eu vou preparar uma mensagem evangelística, uma mensagem que você não precisa ouvir, mas que você conhece alguém que precisa ouvir. E em nome de Jesus, eu estou conclamando cada um de vocês a trazerem pessoas que precisam ouvir uma mensagem amanhã. Deus me manda dizer isso. Eu não tenho mensagem nenhuma para pregar amanhã, mas Deus me manda dizer isso. Eu vou me virar, que amanhã eu vou pregar uma mensagem evangelística. Se vocês estão entendendo, é isso. Amém? Agora, Deus salva quando existe pecadores, porque quando não existe pecadores, eu vou ficar pregando uma mensagem para o vento, que você não precisa ouvir, apesar de que creio que vai te edificar também. Mas eu vou ter a responsabilidade de me virar e trazer uma mensagem evangelística amanhã, porque Deus mandou dizer isso. E você vai ter a responsabilidade de trazer uma pessoa para ouvir essa mensagem. A gente tem um acordo. Nós temos um acordo, eu, você, umas 5 pessoas têm um acordo comigo. Quantas pessoas têm esse acordo comigo? Já são quase 20. Nós temos mais pessoas que têm esse acordo comigo? Então, se todos os que levantaram a mão trouxerem, talvez a gente tenha umas 30 pessoas para ouvir a palavra de Deus. Mas se nós tivermos uma, eu vou pregar, porque Deus não me chamou para números. Mas eu vou perguntar na recepção: quantas pessoas nós temos aqui que não são crentes? E eu tenho certeza que Deus vai usar vocês. E amanhã nós teremos um culto evangelístico nesse lugar. Pessoas vão se converter, pastor. Eu não sou Deus.
Eu vou fazer a minha parte, você vai fazer a sua, e o Espírito Santo vai fazer a dele. Porque a Bíblia diz que é ele que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Agora, se você tem filhos, pais, irmãos na sua casa que não servem ao Senhor, se prepare, dê o seu jeito. Deus escolheu salvá-los amanhã. Escolha fazer a sua parte em nome de Jesus. É o princípio do seu chamado, é o primeiro passo em direção a Ele. Quantos creem assim? Então diga: eu creio. Se você não crê, não diga nada, mas se você crê, diga: eu creio. Diga como quem crê, diga: eu creio. E Deus fará. Aplauda ao Senhor com alegria nessa hora.